Oi, gente. Primeiro queria agradecer a você que olhou o vídeo ontem, né? Se você puder curtir, compartilhar, quem não é inscrito no canal puder se inscrever, eu toda semana vou estar trazendo na sexta e no sábado um vídeo falando, né, sobre o nosso dia a dia, sobre a vida, né, e também falando sobre as coisas de Deus, né? E essa semana eu acabei falando sobre a comparação e acabei falando sobre Ana e Penina, né? O quanto elas se comparavam. Elas tinham coisas diferentes que podiam ser felizes com o que elas tinham, né? E eu vou falar um pouquinho disso hoje aqui no vídeo. E mesmo assim elas não se contentavam com o que elas tinham, né? Mas elas queriam, uma queria ter o amor dos filhos e a outra queria ter o amor do marido, mas acabavam que não agradeciam por aquilo que tinham. Eu vou também falar nesse vídeo um pouquinho sobre a oração de Ana. E então eu vou começar um pouquinho desse vídeo lembrando para você que talvez você já vivenciou, talvez você é assim, uma pessoa que se acha que sempre está em segundo plano, né? Talvez você cresceu assim. Para quem não é filho único e para quem já tem, né, irmãos, a família é um pouquinho maior, às vezes vai acabar comparando o amor, né, dos seus pais com os seus irmãos. Às vezes vai acabar comparando você e seus irmãos. E às vezes até com Deus é assim, né? Você vai olhar para o lado e vai achar que o seu irmão consegue adquirir mais coisas. Adquirir prosperidade, ter uma vida melhor com Deus. Mas a diferença em tudo isso vai estar em qual íntimo você é, né? Tanto de Deus quanto dos seus pais. O amor de Deus e o amor de nossos pais por seus filhos vai ser sempre o mesmo, né? Eu acredito que em relação de amor nunca vai ter diferença, vai amar todos iguais, mas a intimidade vai ser sempre diferente. Então, às vezes eu acho que a gente precisa avaliar isso. Quão íntimo eu sou, né, do meu pai e da minha mãe? Quão íntimo eu sou de Deus? Então, eu não posso cobrar aquilo que eu não sou. Eu não posso comparar uma intimidade às vezes que o meu irmão, tanto, né, familiar quanto espiritual, tem com os meus pais ou com Deus, se eu não tenho. E ali na história, como eu falei ontem, você vai perceber que Ana e Penina, elas sempre apontavam o dedo uma para outra. E na realidade, isso era uma fuga, né, e uma desculpa de ambas duas para não quererem mudar, não quererem a mudança. Ana queria ter filhos, mas o que ela fazia para mudar aquilo, além de ficar chorando e se lamentando por não ter filhos, né? Penina queria o amor, né, de Eucana, mas o que ela fazia diante do seu esposo para ter o amor dele? E em meio a tudo aquilo, né, eu vou falar um pouquinho aqui da oração de Ana. Se você quiser me acompanhar, eu vou estar lendo lá, continuando, né? Vai estar em 1 Samuel, no capítulo 1, do 9 ao 19. Do 9 ao 20, perdão. Que vai estar assim. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: O Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada, e estava derramando minha alma diante do Senhor. Em outras Bíblias vai falar
não só em alma, mas vai falar também que estava derramando o meu coração diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor lhe lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então, Ana, além de mudar, ela derramou, né, o seu coração. Ela foi verdadeira diante do Senhor, em meio a tudo aquilo. Então, quando a gente quer a mudança, a gente tem que ser verdadeira com nós mesmos e com Deus, né? Fazer o pedido certo, né? Então, Ana, para ter a mudança, ela se declarou e se derramou, né, diante de lágrimas e de tanta tristeza, né, de tanta amargura do que ela estava passando diante de Deus. Ela fez um voto com Deus, né? Ela fez um pedido. E diante de tudo isso, Deus se lembrou de Ana e concedeu o seu pedido, né? E Samuel era fruto de uma lembrança de um voto de Ana e Deus. E então, assim, Ana, ela podia ter se vitimizado, né? E deixado se levar por tudo que Penina falava dela. Mas ao invés disso, ela foi até Deus e não fez com que Penina determinasse a sua história, mas sim quem determinasse a sua história fosse a vontade de Deus. E diante disso, a gente tem que se lembrar que quem toma, né, as rédeas e os controles das nossas ações somos nós, não são os outros, né? Nós não podemos viver diante de tantas comparações, né? Ou você se compara e fica se vitimizando, né? Ou você faz um plano aí, né? Um voto com Deus e peça que Ele faça a vontade dele e que você siga em frente. Eu vou deixar diante desses 2 vídeos, né? Sempre eu faço isso nos meus vídeos, mas eu vou deixar um exercício para você fazer em casa. Se você quiser pegar uma folha, né? Enfim, colocar um quadrinho, e aí você coloca aí 2 quadrinhos, né? Ou coloca numa folha, quem tem agenda, se quiser colocar na agenda, né? Quais são os projetos que você precisa dar um up na sua vida? Aqueles projetos que estão parados, né? Que você precisa organizar, que você precisa analisar, mas ainda não conseguiu. Porque você parou e deixou que as pessoas determinassem que você não iria conseguir fazer. E o que você tem de parar, de comparar a sua vida, né? Com a dos outros. Ou seja, talvez você olhe pro seu vizinho e pense, né? Que a casa dele, a pintura tá melhor do que a sua, e isso vem deixando você triste. Então você tem que parar de comparar isso, mas talvez melhorar a parte que você tanto fica comparando. Então, esse final de semana é a dica que eu deixo pra você, né? Pare de viver uma vida de comparação, uma vida de frustração, uma vida de inveja, porque isso é uma escolha sua, né? Deus não quer que você viva de comparações, Ele quer que você viva de atitudes. Então, é isso que eu deixo pra você, que você tenha ótimas atitudes na sua vida e que as mudanças venham através da vontade de Deus. Deus abençoe e até semana que vem.